Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Mael e hoje nesse vídeo, Enquanto Você Toma Café, a gente vai falar sobre a sensação de vergonha, de medo, de autodecepção que a gente sente quando a gente sabe que vai quebrar a expectativa de outra pessoa em relação a gente. Nossa, esse assunto... Gente, eu tava divagando sobre isso aqui, assim, nesse silêncio da madrugada. E eu decidi gravar logo o vídeo. Eu falei, beleza, esse vai ser o assunto que eu vou gravar sábado. Só que eu falei, por que não gravar agora, não é mesmo? Então, inclusive, essa é a explicação pelo qual esse é o primeiro Enquanto Você Toma Café que eu não estou tomando café. Porque tá de noite, então, né? Se eu tomar café eu não vou dormir. Bom, indo direto ao ponto. Eu acho que, pra mim, assim... Ao meu ver, a principal perda que a gente sofre quando a gente fica muito paranoico em relação à expectativa das outras pessoas em relação a gente, a principal perda que a gente faz é a perda da gente mesmo, né? A primeira pessoa que a gente perde é a gente mesmo. E, assim, pra mim, de novo, eu acho que, não só pra mim, acho que pra maioria das pessoas, o que leva a gente a realmente querer ser essa pessoa que as outras pessoas esperam que a gente seja é essa sensação de vitória, né? Essa sensação de aceitação. Porque a versão que as outras pessoas têm da gente parece sempre muito mais perfeita, parece muito mais ideal. E tudo isso só porque não é a gente falando, né? Parece que qualquer outra pessoa... menos a gente tem autoridade pra dizer quem nós somos. Isso é muito estranho, né? Mas é definitivamente normal a gente duvidar da nossa própria opinião, né? É o que se chama de síndrome do impostor. Mas, bom, assim, quando a gente conversa sobre... a expectativa que as outras pessoas têm sobre a gente, me vem realmente isso na cabeça. Me vem a imagem de uma pessoa fazendo de tudo pra se encaixar no personagem ideal que ela mesma acha que as outras pessoas acham que ela é, sabe? Tipo... E, assim, isso é muito específico, mas acontecia, né, muito comigo de... Eu me considero uma pessoa um pouco não unilateral, né? Eu acho que eu tenho os meus dias em que eu estou mais feliz, tem os dias que eu estou mais sério. E acontecia muito de eu podar, e isso é um assunto que eu queria falar. Acontecia muito de eu me forçar a ser uma pessoa mais unilateral, porque eu sentia que se eu de repente mostrasse esses meus outros lados, talvez eu me parecesse uma pessoa incoerente, né? E a gente tem muito medo de ser incoerente, a gente tem muito medo de não fazer sentido, né? E, bom, isso fez, a longo prazo, né? Aos anos atrás, ao passar dos anos, fez com que eu fosse me podando cada vez mais e cortando partes minhas que pareciam não fazer sentido para esse grande personagem que eu vinha criando de mim mesmo, né? E aí passou um tempo até que eu simplesmente não sabia quem eu era exatamente, e era uma situação crítica onde eu não sabia do que eu gostava exatamente, eu não sabia do que eu gostava de falar, porque eu fui aceitando essas pequenas anedotas que as pessoas faziam em mim e sobre mim. Acho que um grande exemplo, uma das coisas mais específicas e mais realmente que fizeram uma grande diferença pra quem eu era antigamente, era sobre ser um bom ouvinte. Gente, eu tenho uma experiência muito específica com essa palavra. Os meus amigos, eles costumavam falar que eu era um ótimo ouvinte, que eu era um ótimo... que eu sabia muito bem ouvir eles. E até por isso eu pensei em fazer, eu tinha quase certeza de que eu faria faculdade de psicologia por conta disso. E
resumindo bem a história, eu descobri que eu só... E com o passar do tempo, eu meio que falei pra mim mesmo, não, talvez eu realmente seja um ótimo ouvinte. Só que, no fim das contas, eu só não sabia do que eu gostava. E isso fazia com que eu sempre, em uma conversa, ficasse nessa posição passiva, onde eu era a pessoa que ouvia, porque eu não sabia o que falar sobre mim mesmo, eu não sabia. E se eu soubesse, eu não acharia que era interessante ou importante o suficiente para que fosse citado em uma conversa aleatória. E assim, sobre expectativas, né? Eu acho que realmente, mano, são tantas camadas que a gente pode explorar. Principalmente, eu acho, questão de faculdade, eu acho que é uma experiência quase universal, né? Que todas as pessoas passam, de faculdade. Os seus pais querendo que você faça uma faculdade e você, no fim, acabar não querendo fazer essa faculdade. Principalmente pessoas que querem seguir um ramo artístico e acabam fazendo fisioterapia ou qualquer outra coisa do tipo. A Aura é uma inscrita do canal que ela, a partir de um comentário dela, eu conheci o canal dela e eu fui ver os vídeos dela, enfim. E eu me deparei com um vídeo que ela postou que tava escrito assim, quando alguém fala pra mim ir fazer um concurso público, mas eu não sei o que. Tipo, era um vídeo assim, onde ela tava falando que... sobre concurso público e sobre como ela não queria fazer concurso público porque isso não estava de acordo com os princípios dela. Não era isso que estava escrito, mas enfim. E eu fiquei pensando, assim, como... acho que muitas das pessoas que eu conheci e eu sei as faculdades que elas vão fazer, elas não realmente estão seguindo a carreira que elas gostariam de seguir, né? E o que isso tem a ver com esse vídeo, né? Eu acho que é porque existem papéis, mesmo que não pareça, existem papéis muito claros que são impostos pra gente desde muito cedo, né? E que não são muito falados. Eu acho que a realidade, principalmente na internet, né? Na internet não se fala da realidade como ela é. A internet, as redes sociais é o local onde você mais consegue vagar pelos seus sonhos, né? Já que você quer ter... o algoritmo quer que você tenha uma experiência boa, então ele vai alimentar você com coisas que fazem com que você, né, se sinta bem, de certa forma, eu não sei explicar. Então, a gente não vê... quando a gente abre o Pinterest, a gente não vai ver uma foto aesthetic de uma assistente de professora. A gente não vai ver a imagem de uma mulher indo fazer um concurso público, sabe? A gente não vê esse tipo de coisa. A gente vê uma pessoa viajando para Paris, a gente vê imagens de pessoas com roupas bonitas, a gente vê imagens de pessoas com seus namorados com um tanquinho perfeito. A gente vê isso. A realidade, ela quase nunca é retratada do jeito que ela realmente é. E eu acho que, pelo fato da gente passar tanto tempo dentro da nossa cabeça, e a internet, né, ajudar nesse processo da gente ficar mais isolado da realidade. Quando a gente tem que encarar ela de fato, a gente meio que toma um baque assim pra trás e fala: uou, isso aqui realmente... eu vou ter que fazer isso? Como assim eu vou ter que trabalhar? Sabe? E é muito chocante. Tipo, como assim um frango custa R$40? Existem vários aspectos da realidade da vida adulta que não se diz na internet, que não se debate. E quando se debate, são sempre os aspectos mais superficiais da vida adulta. A gente nunca tá preparado, né? E, assim, eu acho que existem realmente expectativas das outras pessoas e existem expectativas que a gente quebra de nós mesmos, as nossas expectativas sobre nós. E eu não sei qual é pior. Eu não sei o que é pior. É você quebrar as expectativas dos outros em relação a você, ou as suas expectativas em relação a você mesmo. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior mesmo, assim. Sobre a expectativa que a gente cria pra gente mesmo. Elas definitivamente não são puras, né? Elas com certeza são influenciadas pelo que a gente... pelas pessoas, né? Pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas coisas que a gente acha que a gente é. Assim, falando
sei lá, experiências que eu posso citar, minhas, definitivamente eu acho que, com certeza, eu diria que essa grande performance de masculinidade e de coragem, eu acho que foi uma das coisas que mais me paralisaram por um bom tempo, assim. E de inteligência, nossa, bastante. Como eu disse, eu sou uma pessoa nem um pouco unilateral, eu tenho os meus dias e os meus dias. E na época em que eu convivia com muitas pessoas diariamente, eu tinha os meus dias mais sérios e eu sou uma pessoa meio fechada, assim, principalmente quando eu tô em público. Mas eu também sou uma pessoa bem extrovertida, eu sou uma pessoa que grita bastante. Só que esse era um lado meu que parecia extremamente incoerente e inconveniente, visto que uma vez eu já tinha criado uma imagem de mim mesmo, sabe? E é muito louco como a gente, tipo, fica extremamente paranoico em relação a essas coisas. Porque todos nós sabemos que, ninguém realmente se importa de fato. Só que é muito difícil aceitar isso, né? É muito difícil, na verdade, é muito difícil enfiar isso na nossa cabeça, né? E, enfim, isso me foi me levando a meio que montar exatamente a pessoa que eu achava que eu deveria ser, então. Eu sabia as roupas que eu deveria usar, eu sabia o tom de voz que eu devia fazer, eu sabia o que eu devia falar de mim e o que eu não devia falar de mim. E eu acho, realmente, quando eu assim, aconteceram coisas quando aparecem também decisões, quando acontecem coisas que exigem que você saiba quem você é, que exigem que você tome uma decisão e você não sabe de fato as suas vontades, porque você passou a sua vida inteira criando uma versão sua a partir do que as outras pessoas desejavam de você. E aí você se depara com uma decisão que você tem que tomar, que é uma decisão importante, que talvez vá ditar o resto da sua vida. Você não sabe quem você é, você não sabe o que escolher. Isso vai afetar você pro resto da sua vida. E por mais que isso pareça extremamente vago, é muito fácil de você colocar isso em exemplos mesmo, no sentido de você, às vezes, de novo, o exemplo da faculdade. Eu acho que por que faculdade? Por que eu estou falando de faculdade? Porque é muito universal. Todo mundo vai passar por isso em algum momento. Seja para decidir não fazer ou seja para fazer. Se você passa a sua vida inteira não sendo você mesmo e chega o momento de você realmente ter que decidir qual curso, qual carreira você vai seguir em frente, como que você toma esse tipo de decisão se você não sabe quais são as suas paixões, quais são as suas vontades verdadeiras, sabe? Não tem como. E eu realmente, por vezes, cogitei seguir carreiras seriamente, realmente, sim. Eu fiquei vários meses já, com certas carreiras em mente, puramente baseadas no que as outras pessoas esperavam que eu fizesse. E, assim, esses não são problemas que eu enfrento mais hoje em dia, mas antigamente eu enfrentava bastante. Eu sempre pensava em fazer alguma coisa séria, entre muitas aspas. E pode parecer muito bobo, né, gente? Mas só Deus sabe quantas são as decisões sérias que a gente toma baseada em como a gente acha que a gente deveria ser, né? E eu queria fazer um curso sério porque as pessoas me viam como uma pessoa extremamente séria e tinham uma expectativa de que eu fosse sempre muito certeiro, sempre muito pragmático. E eu me via assim meio fechado, meio impossibilitado de ser uma pessoa, de ser um ser humano, de ser incoerente, de ser hipócrita ou de rir alto demais. Eu me sentia impossibilitado de fazer certas coisas porque eu tinha vergonha de mim mesmo por várias questões. Bom, quando a gente... Assim, agora indo para outro canto. Existem os sonhos que a gente cria, né? Eu acho que isso aqui... E agora, assim, um papo um pouco mais melancólico, talvez. É muito ruim, tipo, nossa... eu acho que essa é realmente uma das coisas que quanto mais... Eu acredito que quanto mais...
que quanto mais perto de tomar decisões sérias você fica, mais isso fica mais evidente, assim. O que, Mael? A realidade, de novo. Encarar a realidade é muito estranho. Não, mas sério, existem sonhos que você precisa abandonar porque você precisa encarar a realidade do jeito que ela é e não do jeito que ela poderia ser. Isso é muito estranho, né? O que viram esses sonhos que a gente abandona? E definitivamente, a gente precisa abandonar muitos sonhos, muitos objetivos da nossa vida. A gente precisa deixar muitas dessas coisas pra trás, porque a gente precisa seguir em frente muitas das vezes, né? Sem isso, a gente não conseguiria seguir em frente. Imagina se você tivesse... Se você... Não que você mantivesse o mesmo sonho que você tinha desde os 4 anos até agora. Mas imagina se você tivesse acumulado todos os sonhos que você teve, né? Todas as coisas que você almejou durante sua vida. Todas essas vontades até agora. E você tivesse todas elas juntas, né? É impossível. Você precisa... Ou você deixa sonhos pra trás, ou os seus sonhos amadurecem junto com você. Isso é uma coisa extremamente dolorosa. É uma coisa que não se fala muito. Mas a verdade é que existem sonhos que nunca vão ser realizados. Ou você amadurece, ou você leva esses sonhos junto com você, eles amadurecem, eles mudam, talvez de roupagem, eles permanecem em essência, mas eles precisam mudar junto com você, precisam mudar de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o que você está disposto a fazer para alcançar ele, né? E levando em conta as coisas que estão no seu campo de possibilidade de fazer, né? Porque a vida também não é esse mar de rosas onde você pode ser o que você quiser, você é o que a sua realidade permite que você seja muitas das vezes, não é? E, de novo, esse é o tipo de coisa que não se discute na internet. É o tipo de coisa que não se fala sobre... Gente, isso não é peido, é isso aqui, ó. Tá? Eu arranho a unha aqui sem querer e eu faço esse barulho. Enfim. Só pra deixar bem claro. Eu acho que eu realmente pensei bastante sobre esse assunto por conta que esse é o fun facts. A maioria das pessoas que... O público do meu canal, as pessoas inscritas, a maioria das pessoas tem mais de 27 anos. Ou mais de 30. Mais de 27 ou 30. Ou 25. Sim. E, nossa, assim, caramba, eu fiquei muito apreensivo de postar, acho que os últimos 4 vídeos, ou alguns vídeos atrás eu fiquei meio apreensivo, porque eu ficava pensando... O que essas pessoas vão pensar de mim? Tipo, o que essas pessoas esperam de mim, na verdade? Então, isso ficava fazendo um grande ruído na minha cabeça. E eu ficava pensando, meu Deus, talvez eu não devesse postar isso, talvez eu não devesse falar certas coisas. Talvez eu não devesse agir de uma certa forma, porque essas pessoas já esperam alguma coisa de mim de acordo com os vídeos que trouxeram elas pro meu canal, sabe? E... são essas pequenas coisinhas que vão podando e matando a gente, sabe? Tipo, que vão matando a nossa personalidade, de fato. Eu não vou falar aqui que eu sou essa pessoa que acredita que nós somos pessoas que têm uma essência. Eu não acredito que a gente tenha uma essência. Bom, quer dizer, talvez eu não tenha pensado o suficiente pra dizer que eu acredito nisso. Mas, agora, a ideia que eu quero falar aqui pra você agora é que eu não acredito que nós precisamos, ou que sequer seja capaz de a gente manter uma coerência quando o assunto é personalidade. Eu não acho que seja possível, assim. Eu não acho que seja saudável a gente permanecer da mesma forma. Eu acho que é impossível a gente permanecer da mesma forma pro resto da vida. Ou será que isso é só comigo? Não sei. Porque eu realmente tenho muitos níveis de mim mesmo. E mostrar eles do jeito que eles são faria com que eu me parecesse uma pessoa extremamente hipócrita. Mas talvez a gente seja naturalmente hipócritas, né?
Bom, eu acho que é isso. Recados, eu preciso dar alguns recados para as pessoas que são inscritas nesse canal. Bom, gente, então, no último post que eu fiz na aba comunidade do canal, eu falei sobre um vlog e teve outro post também que eu falei que o canal ele não era um canal que eu tava tendo grandes reflexões sobre o que esse canal é e sobre o que eu quero falar e sobre o que eu deveria postar. E, bom, eu continuo pensando realmente que esse canal não é um canal que eu vou falar de um assunto específico, mas eu pensei bastante, eu acho que existem coisas que não cabem realmente falar aqui, porque faria com que a experiência das pessoas que chegam pelos vídeos que eu costumo postar ficasse mais ruim, né? Porque ficaria meio confuso e também me confunde muitas das vezes e faz com que as minhas prioridades, elas se entrelacem e fique uma coisa meio bagunçada pra mim. Então, eu decidi criar outro canal pra postar e pra deixar esse meu lado que sonhava em ser um blogueiro do Tumblr em 2014 florescer. E eu pretendo postar não é vlog exatamente o que eu gravei, mas eu fiz um vídeo que é tipo uma grande reunião de pensamentos e de conversas que eu tive comigo mesmo e eu chamei isso de vídeo diário. Não é bem um vlog, porque eu não tô gravando, tipo, saindo assim na rua, mas... Enfim, e eu vou postar essas coisas lá, postar vídeos mais despretensiosos, vídeos de assuntos mais aleatórios e vídeos mais pessoais e vídeos que não cabem nesse canal, porque eu não quero deixar isso aqui bagunçado, eu não quero... Porque eu sinto que poderia ficar dessa forma, bagunçado demais, eu não quero estragar a experiência das pessoas que gostam dos conteúdos que eu posto aqui, porque, por mais que eu não tenha percebido, eu meio que construí uma linha de raciocínio entre cada vídeo. Eu sempre falo de filosofia ou de história, às vezes de moda, às vezes sobre cultura, às vezes sobre uma reflexão, mas tudo sempre tá meio que interligado, de certa forma, sabe? E pensando nisso, pensando nessa coerência que eu acabei criando, existem vídeos realmente que não cabem postar aqui. Então, eu criei um novo canal e eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado e também aqui no final do vídeo, caso você queira ver ele e as coisas mais pessoais que eu vá postar lá, eu não sei exatamente. Enfim, eu acho que por hoje é isso. E obrigado pela companhia. Meu nome é Mael Abdjet e eu vejo você no próximo vídeo.